Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Terezinha Moreda, sou professora de matemática no curso e hoje falaremos sobre intervalos reais. É o nosso último tema de conjuntos numéricos, ok? Então, vamos à aula, faremos alguns exercícios de universidades, tá? E vocês vão ver que é um tema muito fácil, tá? Não, esse tema não tem dificuldade. Acredito que, de repente, se vocês refizerem os exercícios, vocês vão ficar, assim, bem craques nesse assunto. Tá? É um pouquinho de atenção, tudo na matemática tem que ter atenção. Infelizmente, né, gente, não é um assunto que a gente possa, assim, fazer rápido. A gente tem que fazer, conferir, mas vocês vão confirmar comigo que não é um assunto, assim, complicado, não, tá? Vocês vão ver isso, tá bom? Então, vamos dar seguimento na nossa aula. Vamos lá. Os intervalos reais. Intervalos reais são subconjuntos do conjunto dos números reais, tá? Eles são representados, podem ser representados por modo de intervalo, como está aqui, tá? Que são representados por colchetes, tá? Quando o intervalo estiver aberto, a gente também pode representar por parêntese, tá? Ele pode ser representado por conjunto, que é essa forma aqui, e pode ser representado pela representação geométrica que está atrelado à reta real, tá? Então, o intervalo já fala por si, né, gente? Se eu falo que o intervalo está entre 4 e 6, eu sei que são os números aqui que estão na reta numérica entre 4 e 6. Só que isso a gente vai ver que tem vários tipos de intervalos. Tem intervalos abertos, intervalos fechados, aberto de um lado, fechado do outro, ok? Então é isso que nós vamos estar vendo com calma para vocês entenderem e confirmarem que não é um assunto tão complicado assim. Então vamos lá. O intervalo aberto. O intervalo aberto ele é representado ou pelo colchete virado para fora ou por parênteses, ok? Isso aqui diz que é um intervalo aberto. Por modo de conjunto, eu digo que o x pertence aos reais, tá o quê? O x é menor que 6 e o x é maior que 4. Por que eu digo aqui que o x é maior que 4? Porque olha só, aqui todo mundo sabe, todo mundo entende que o x é menor que 6. Quando eu leio daqui para cá, eu digo assim, ó, 4 é menor que x. Se 4 é menor que x, é porque o x é maior que 4. Então, quando eu falo assim de uma maneira rápida, eu digo o x é menor que 6 e maior que 4. Ok? Isso é a forma de representar um intervalo aberto sob a forma de conjunto. E sob a forma de representação geométrica, a gente vai para a reta real. Eu digo que o intervalo está entre 4 e 6, e ele é aberto, tanto no 4 quanto no 6. Como é que eu faço isso? Como é que na reta real eu digo que ele é aberto? Eu faço uma bolinha no 4 e não pinto essa bolinha, ok? A bolinha fica aberta, fica clara. Por quê? O que eu estou falando? Que a partir do 4 e antes de chegar ao 6, o último númerozinho aqui na reta real, antes de chegar ao 6, é o meu intervalo. Isso é um intervalo aberto. Quando eu falo em intervalo fechado, eu demonstro aqui, eu represento o intervalo fechado por meio de intervalo através de 2 colchetes virados para os números. Vocês percebem que o intervalo, o colchete está fechando os números. Quando eu coloco na forma de conjunto, aparece o menor ou igual. Por quê?
esses números fazem parte do intervalo, ok? Então, na parte de conjunto, eu coloco x pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a 6 e maior ou igual a 4. Então, eu estou falando que, olha, o 4 e o 6 pertencem a esse intervalo, estão dentro desse intervalo. Aqui eu só digo, ó, que é a partir do 4 e até chegar ao 6, tá? O intervalo aberto. Tem outra modalidade de intervalo, o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Então, aqui na forma de intervalo, vocês veem que o intervalo, o colchete está virado para dentro, fechando o 4 e aberto aqui no 6. Eu poderia representar assim também, ó. Ok? Na forma de conjunto, eu coloco que x pertence aos reais, tal que o x é menor que 6, ele é aberto, ó, então ele não tem o igual aqui. Mas ele é maior ou igual a 4. Então, o 4 está dentro desse intervalo e vai até o último númerozinho antes de chegar no 6. O 6 não entra nesse intervalo, tá? Não pertence a esse intervalo, ok? Quando a gente fala intervalo fechado à direita e aberto à esquerda, o que a gente está falando? Olha, ele está fechado à direita, o colchete aqui fechando o 6 e aberto no 4, virado para fora. Da mesma forma, eu poderia representar o 4 e o 6 aberto em 4, fechado em 6. Sob a forma de conjunto, eu digo que o x pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a 6. Ele é fechado, olha. O 6 entra nesse intervalo e o x é maior que 4. Não tem igual, então 4 não entra no intervalo. Na representação geométrica, na reta real, é o primeiro númerozinho a partir do 4 até chegar ao 6, inclusive o 6. Tudo que está aqui nessa reta, até inclusive o 6, pertence a esse intervalo, ok? Os intervalos infinitos. Então, vamos ver. Do menos infinito até o 4. Aqui tem uma observação. Todos os intervalos que estão infinitos é aberto, tá, gente? Porque a gente não chega, não tem o infinito é o próprio nome, é infinito, a gente não sabe qual é o número. Então, quando aparece intervalo infinito, o intervalo estará sempre aberto, ok? Então, em menos infinito até chegar ao 4, ó, fechadinho aqui no 4, olha o colchete aqui. Ó. Como é que eu vou representar? X pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a 4. Por quê? Olha, vem do infinito aqui, tá? Vem do infinito, inclusive o 4, até chegar o 4, inclusive. Por quê? Porque o 4 está fechado. O x é menor ou igual a 4, tá? Tudo que está aqui nessa reta, que a gente está chamando de x, tá? Está nesse intervalo, até x menor ou igual a 4, ok? Quando o intervalo vem do menos infinito até o 4, mas o 4 está aberto, olha. Olha aqui o 4, o colchete virado para fora. Da mesma forma, poderíamos estar representando isso daqui com parênteses, os dois abertos, tá? No conjunto, x pertence aos reais, tal que x é menor que 4. Observem que aqui não tem o igual. Se tivesse o igual, o 4 entraria no conjunto, ok? Então, da mesma forma, aqui vem do menos infinito até o último númerozinho antes de chegar no 4. O 4 não está nesse intervalo. Ele aparece aqui só para dar uma definição de número, tá? Mas na hora de fazer os exercícios, vocês vão ver que a gente não vai contar aqui com os numerozinhos dos intervalos que estão abertos, ok? Aqui,
4 fechado até o mais infinito, ó, mais infinito aberto. Na forma de conjunto, eu escrevo x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 4. Então, aqui, ó, eu vou do 4, inclusive, até o infinito. Ok? E, por último, aberto em 4, indo até o infinito. Na forma de conjunto, eu não coloco igual. Só coloco x pertence aos reais, tal que x é maior que 4. Então, olha, o 4 não entra, não é? É a partir disso aqui, tá? Até chegar ao infinito. Então, aqui eu botei algumas observações para a gente escrever, que a gente fala e esquece bastante, né? Então, eu coloquei aqui para a gente gravar. Na hora de rever a aula novamente, é mais um reforço. Então, vamos lá. Os intervalos podem ser representados em forma de intervalos, meio de colchetes, né? Aberto em 4 e aberto em 6. Em forma de conjunto, onde eu coloco x pertence aos reais, tal que x é menor que 6 e maior que 4. Ou pela representação geométrica, utilizando a reta real. Tá? Como aqui os dois estão abertos, eu deixei uma bolinha clarinha aqui nos números. Perfeito? Depois eu coloco, os colchetes podem ser substituídos por parênteses, na parte que indica aberto. Então, se eu coloco um intervalo fechado em 4 e aberto em 6, onde está aberto o colchete virado para fora, eu posso substituir por um parênteses, aqui da mesma forma. E, por último, o intervalo, quando inclui infinito, será sempre aberto. Então, o menos infinito, mais infinito, sempre será aberto. Tá? Não esqueçam disso, porque às vezes na prova, na pegadinha, tem lá uma opção que está lá o intervalo infinito fechado, na parte do infinito. Então, é aberto, ok? Então, visto isso, já vamos para treinar aí, né? Esse exercíciozinho que vocês vão ver que é muito tranquilo. Então, vamos lá. Olha só, se A é igual a x pertencendo aos reais, tal que o x é menor ou igual a 6 e maior que 2. E B, x pertence aos reais, tal que o x é menor que 8 e maior ou igual a 4. Determine a interseção B. Então, olha só, gente, vamos botar aqui, olha, o A, né? Vamos tentar fazer uma reta, ok? Aqui é o 0. Deixa eu botar aqui, ó, 0. Ó, aqui é o 0, tá? Aqui são os números inteiros negativos, ok? Então, aqui tem 1, o 2, o 3, 4, 5, 6. Ele está dizendo que o meu intervalo A é x menor ou igual a 6. Se é x menor ou igual a 6, eu vou pintar aqui a bolinha. Estou dizendo que isso aqui é um intervalo fechado. E o x é maior que 2. Se é só maior, não é maior ou igual, é um intervalo aberto em 2. Ok? E o B? Quem é o B? Vamos tentar fazer a reta também mais reto possível. Opa! Aqui, ó, aqui é o 0. Então, aqui é o 2. O x é menor que 8. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O x é menor que 8. Olha, se é menor, é uma bolinha aberta, tá? E o x é maior ou igual a 4. Então, olha, é isso aqui. Perfeito, gente? Tá certo? Então, ele pede para determinar quem? A interseção B. Quem vai ser a interseção B? O que a gente sabe de conjunto? Ó, a interseção é tudo que está nos dois conjuntos. Está no A e no B. Então, gente, vocês concordam que é isso aqui, ó? É esse intervalo aqui. Como é que eu vou escrever isso? A interseção AB é o x pertencente aos reais, né? Aqui, olha, x pertencente aos reais, tal que
Agora eu vou definir aqui, ok? Eu vou botar aqui, olha, o x aqui no meio. O 6 entra aqui no A? Entra. Entra aqui no B? Entra também, ó, que o intervalo aqui é de 4 a 8, então o 6 também está aqui. Então, o x é menor ou igual a 6 e maior ou igual a 4. Por quê? Por quê, professora? Simples, olha só, o 4 está fechado aqui e o 6 está fechado aqui. Todos dois entram, tanto o 6 entra no intervalo do A, como o 4 entra nesse intervalo aqui do conjunto B, ok? Então, a interseção B é o x menor ou igual a 6 e maior ou igual a 4. Perfeito? E a união B? Quem é a união B? A união, ela vai do começo, todo o conjunto A com todo o conjunto B. O conjunto A começa onde? Começa no 2, né? Termina no 6. E o B termina onde? No 8. E está dentro aqui do intervalo do A. Então, vocês concordam aqui, ó, que o A é tudo isso aqui. A, olha aqui, ó, A união B. É tudo isso aqui, ó. Perfeito? Então, como é que eu vou indicar o A união B? A união B é igual a x pertencente aos reais, tal que, vou botar o x aqui no meio e vou analisar aqui quem é fechado e quem é aberto. O 8 não é aberto, então x menor que 8. O 2 não é aberto, x maior que 2. Perfeito, gente? Não é difícil, não é? É uma coisa que a gente tem que ter atenção, tá? Porque se a gente não prestar um pouquinho de atenção, a gente, nas respostas, vai aparecer lá um fechado, aqui vai aparecer, ó, um igual aqui, e não, é esse aqui, ó, tá? Então, tem que prestar muita atenção exatamente nas respostas. Se está aberto, aqui vai estar aberto. Se está aberto 8, o 8 vai estar aberto aqui, ok? Então, com isso, vamos para um exercício que caiu no Sesgran Rio, tá? Caiu aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Se o conjunto A é igual a x pertence aos reais, tal que o x é menor que 1, tá? Então, o A, vamos ler tudo primeiro. O B é igual, que eu botei um igual, mais um igual, né? Não precisava, né? Deixa eu só tirar isso aqui, gente, por favor. Pronto. O B é igual a x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a 3 e maior que menos 1. E o C é x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 0. Botei outro igual aqui. O intervalo que representa a interseção B menos C. Bom, aqui, o que eu fiz? Deixa eu só acertar isso aqui, gente. Pronto. Aqui, o que a gente sabe de interseção? É o que está nos conjuntos que estão pedindo. Aqui está pedindo interseção A e B. Então, eu tenho que ver o que está aqui e se apresenta aqui também. Tá? Então, vamos fazer com calma. Olha só. O A, vamos lá. O A é igual. Olha. X menor que 1. Então, vamos botar aqui 1. Então, é tudo isso aqui. Mas não entra o 1, não é? Porque não tem igual. Então, aqui, ó, é uma bolinha aberta, tá? O B, quem é? Vamos lá. É entre menos 1, olha só, opa. Aqui está o 0, tá? E aqui está o menos 1. Menos 1
e x menor que 3. 1, 2, 3. X é maior que menos 1. Aqui não está falando que ele é maior ou igual, então é aberto. O x é menor ou igual a 3, então aqui está fechado. Perfeito? Então, de cara aqui, eu já digo que o A, olha só, o A interseção AB é o que, gente? Olha, a gente faz isso aqui, ó. Olha, exatamente para a gente saber quem é quem. Quem é que está no B e no A ao mesmo tempo? Olha, isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Esse intervalo B é isso aqui, tá? Quem é que está no conjunto A e no conjunto B? É o menos 1 e o 1, ok? Então, o A interseção B é menos 1, olha só, olha. Ó, na reta numérica, 0, menos 1 e 1. Olha, é isso aqui. Só que o menos 1 é aberto. Então, aqui, ó, aberto. O 1 é aberto também. Então, ele está aqui, mas não está aqui, ok? Desculpe, ele está no B, mas não está no A. Para ser interseção, tem que ser os dois juntos. Então, a gente coloca os dois abertos. Perfeito? Ok? E agora ele quer saber isso aqui, interseção ao C. Quem é o C, gente? X pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 0. Olha só, o 0 está aqui e é uma bolinha fechada, porque, olha, maior ou igual, então o 0 está contando aqui e vai até o infinito. Esse aqui é o C. Então, você concorda comigo que a interseção B menos o C, o que significa menos o C? É tudo que está aqui e não está aqui. Quem é que não está? Quem é que está aqui na interseção B e não está no C? É o menos 1 aqui, ó, menos 1, ok? E o 0, ó, o 0 que vai ficar aberto, porque o 0 já está no C, é fechado, mas ele quer tudo que está no A interseção B sem estar no C. Como é que eu represento isso? A gente representa assim, ó, A interseção B menos o C é igual... Vamos representar primeiro como conjunto, tá certo? Como intervalo. Como intervalo, a gente coloca, ó, menos 1 aberto e o 0 que aparece no C, ok? E está aberto aqui, ó, no A interseção B. Ele não quer, é tudo que está na interseção e não está no conjunto C, ok? Se eu quiser escrever sobre conjunto, como é que eu faço? Eu coloco x pertence aos reais, tal que, coloco o x aqui no meio, olha aqui, x é menor que 0 e maior que menos 1, os dois abertos. Perfeito, gente? Quando a gente fala um conjunto, olha, diminua B menos A. B menos A é tudo que está no B e não está no A. Não está no A. Ok? Com isso, nós vamos falar sobre um assuntozinho aqui que faltou, tá? Mas que também é super simples, está muito inserido no contexto de diferença de conjuntos e vocês vão entender muito bem. Olha só. Se nos conjuntos A e B,
desculpe, tá? A gente vai falar sobre conjuntos complementares. Então, é o seguinte, se nos conjuntos A e B, o conjunto A está contido no conjunto B, podemos concluir que os elementos de A também são elementos de B. O que ele está falando, gente? Olha só, se eu digo o seguinte, olha, eu tenho o conjunto A aqui e o conjunto B aqui. Olha, se A está contido em B, eu concluo que os elementos de A também são elementos de B. Ok? Até aí nada demais, né? A diferença entre B menos A chamamos de complementar de A em relação a B. B menos A é o complementar de A em relação a B. O que é complementar, gente? Vocês não levam, vocês não pensam que é assim, ó, o complemento é o que está faltando, está faltando alguma coisa naquilo, né? O complemento, ao complemento disso aqui, é isso aqui, né? O complemento de A para chegar ao B, ele tem que ter mais 2 números, né? Então, a diferença entre B menos A é o complementar de A em relação a B. Aí eu boto o seguinte, olha, um resumo dessa sopinha de letrinhas. O complementar é todo elemento que não pertence ao conjunto A em relação ao conjunto B, ou tudo que falta ao conjunto A para se tornar o conjunto B. Então, o complementar aparece assim, olha, e se lê complementar de A em relação a B. É o B menos o A. Ok? Então, quando eu falo complemento de A em B, para fazer o meu cálculo, eu já sei que é o B menos o A, é o conjunto B menos o A. Mas para eu entender, é tipo assim, o que está faltando ao A para se tornar B? Qual é o complemento? Quais são os elementos que tem no conjunto B que o conjunto A não tem? Ok? Então, com isso, a gente já vai para algumas notinhas importantes, tá? Isso aqui, às vezes, também cai como pegadinha em concurso, tá? Então, assim, ó, para ver a condição de que o conjunto A seja complementar ao conjunto B, o conjunto A deve estar contido em B. Isso aqui é uma situação sine qua non, ok, gente? Aqui, ó. Botei até em vermelhinho para vocês, tá? Então, vamos fazer aqui o nosso primeiro exercício, nosso primeiro exemplo disso, que vocês vão ver que é super fácil. Sendo A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e B 6, 7, 8, calcule o complementar daquele que for adequado. Então, primeiro de tudo, eu tenho que saber quem é o subconjunto. Quem é subconjunto de quem? Ó, se eu ver aqui, olha, o 6 está no A e no B. O 7 está no A e no B. O 8 está no A e no B. Então, é claro que o B é subconjunto do A. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que achar o complementar de B em relação a A. O que é isso? É o A menos o B. Olhem para cá, complementar de... Aqui nesse exemplo, quando eu botei aqui o resumo, é o complementar de A em B, é B menos A. Agora, nesse exemplo, eu estou botando complementar de B em relação a A. Então, é o A menos o B. Em outras palavras, eu quero dizer assim, quais são os elementos que o B precisa para se tornar o conjunto A? Fácil, né, gente? Olha só, A menos B, vou até tirar esse então aqui, que não precisa não. O A menos o B é igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o complementar de B em relação ao A, eu subtraio A menos B. E eu vou entender que ele está me pedindo quais são os elementos que o conjunto B precisa para se tornar, para se igualar ao conjunto A.
Então, ele vai precisar desses números aqui. Perfeito? Belezinha? Sem problemas? Então, vamos tentar fazer aqui o nosso outro exemplo. Tá? Ele diz assim, olha, o conjunto A é um conjunto vazio e o B é o conjunto 1, 2, 3, 4. Então, o que ele está pedindo para a gente? Calcule o complementar daquele que for adequado. Gente, eu pergunto para vocês, quem é o subconjunto? Quem é o subconjunto? O subconjunto é A, é o A em B ou é o B em A? Olha, vou falar para vocês, é o A, porque o conjunto vazio, ou seja, aquele que não tem elemento, está contido em qualquer conjunto, gente. Não esqueçam isso. Então, a nossa conclusão qual é? É que A é subconjunto de B. E com isso, o que a gente vai encontrar? Olha, a gente vai encontrar o complementar de A em relação ao B, que é igual a B menos o A. Então, o B menos o A será o 1, o 2, o 3 e o 4, que é o próprio conjunto B. Perfeito, gente? Não se esqueçam disso. O conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto, tá? Isso aqui foi uma questãozinha de concurso, tá, gente? Que às vezes a gente esquece certos conceitos, tá? Mas, enfim, a gente vai relembrando para a gente não cair aí nas pegadinhas. Perfeito? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu vejo vocês aí na próxima aula. A nossa próxima aula será na quarta, tá? Às 8h15 da noite. Tá? E eu espero vocês lá, ok? Um beijo no coração, tudo de bom.